Então, bom dia novamente a todos que estão aqui presentes e também quem está assistindo de maneira assíncrona. A nossa aula de hoje, pessoal, é sobre os ambientes de produção da cana-de-açúcar. Nós estudamos na aula passada, na aula retrasada, como a cana se desenvolve e quais são as exigências que a cana-de-açúcar tem, de acordo com a sua fase de desenvolvimento, qual a exigência que ela tem do meio ambiente, quanto de água, quanto de radiação solar. E agora, na aula de hoje, nós vamos conhecer os ambientes e localizar, determinar as melhores cultivares de cana-de-açúcar para um ambiente, as melhores cultivares para outro, para na hora que vocês forem trabalhar numa usina ou arrendar uma terra para plantar cana, para entregar para a usina ou até comprar uma terra, vocês conheçam o ambiente. Eu cheguei nessa área, essa área é melhor para cana-de-açúcar, essa área é pior. Então, vocês possam conhecer os ambientes em que irão produzir e conseguir manejar esses ambientes e extrair o máximo que esses ambientes podem proporcionar. Às vezes tem um ambiente que ele não tem uma condição tão boa, mas manejando de uma maneira correta, com as cultivares corretas, a gente consegue bons resultados. E no ambiente bom, a gente tem que fazer que ele continue sendo bom e produzindo bastante, pessoal. Então a gente vai entender isso na aula de hoje, os ambientes de produção da cana-de-açúcar. Para quê? Para tomada de decisão. Se eu vou arrendar uma terra, se eu vou comprar uma terra, antes de eu assinar o cheque lá, ou fazer a transferência, o Pix, então eu tenho que conhecer a minha área. Não adianta chegar na área e olhar só por cima, o ideal é conhecer o relevo, conhecer, abrir uma trincheira. Vocês fizeram isso no ano passado, acho que foi online, mas foi apresentado para vocês nas aulas de pedologia, abrir uma trincheira, identificar o solo, e a gente vai aprofundar um pouquinho isso na aula de hoje. Além disso, como já expliquei, o manejo varietal, a escolha da melhor cultivar para a melhor área. Existem as cultivares mais rústicas e as cultivares mais exigentes. As cultivares rústicas, na situação pior, ela vai melhor, ela se sobressai em comparação com a exigente. Já numa condição de um solo bom, de um clima bom, a cultivar exigente sobressai e produz mais. Então eu tenho que usar a exigente na situação boa e a rústica na situação não tão boa para explorar o máximo das duas situações. Como no exemplo dessa figura aqui, pessoal. A foto foi tirada meio de esgueio, mas dá para entender um pouco. Aqui nós temos, onde está passando o meu cursor, a mesma cultivar de cana plantada nos dois campos. E aqui à direita, onde está passando o meu cursor, nós temos uma cana com potencial de 350 toneladas por hectare de produção. Olha a diferença do tamanho da cana. E aqui à esquerda, a cana que vai produzir por volta de 80 toneladas por hectare. Então a diferença é gritante. E esse 350 toneladas por hectare de produção é o máximo potencial da cana-de-açúcar. Então aqui eu tenho o máximo potencial da cana-de-açúcar, aqui à direita. Na condição de campo normal, o que acontece? O clima, a sazonalidade do clima, tem ano mais seco, ano mais chuvoso, nem sempre é perfeito, principalmente cada ano está ficando pior essa questão climática, então nem sempre é perfeito, vai interferir. A qualidade do solo, a cultivar que eu estou utilizando também vai interferir para eu adquirir, para eu chegar nessa produtividade de 350 toneladas por hectare. E o manejo do solo, o manejo de pragas, de doenças, o método como é feito o plantio, todo o manejo vai interferir. Então eu começo, na hora que eu planto a cana tem esse potencial, mas vai faltando água, tendo problema com planta daninha. Então nós vamos tendo problemas no decorrer do desenvolvimento da cana, isso é normal, e aí a cana não vai expressar o seu máximo potencial. Aqui é uma cana que foi cuidada como o chinês cuida do arroz lá, com carinho. Então a cana chegou a produzir 350 toneladas por hectare. Esse é o potencial da cana. E aqui à esquerda, a cana padrão do Brasil,
produzem uma boa produtividade, 80 toneladas por hectare. Aqui sofre veranico, sofre problemas, às vezes, com planta daninha, demora a entrar para controlar. Então, problemas recorrentes nas usinas, que é questão de logística, questão de mão de obra, questão de investimento. Então, essa cana foi irrigada no período de crescimento, no período de perfilhamento, no desenvolvimento da cana, ela foi irrigada, ela teve toda a condição favorável. Ah, é ótimo, então, ter uma cana de 350 toneladas por hectare. Mas eu vou fazer um adendo para vocês que eu vejo na prática, quando eu vou para o campo. O grande problema, vocês observam aqui, ó, que essa cana, ela está tutorada. São os postes de madeira, ela está amarrada e segura, porque o peso é tão grande que a cana deita. A cana tomba um pouco por causa da alta produtividade, a alta biomassa. Então, ela não sustenta. Na prática, isso não é interessante para a cana-de-açúcar, principalmente para a colheita mecanizada, onde eu tenho que fazer com que a colhedora passe na linha, colhendo a linha de cana. Se estiver deitada, se estiver caída, não vai ter um bom aproveito, um bom rendimento. Então, no dado, bonito aqui no experimento, é excelente, pessoal. Mas, na prática, eu tenho que ter uma cana ereta. Perguntaram para mim na aula passada a questão do melhoramento genético, e um dos fatores que eles estão trabalhando muito no melhoramento genético é a cana-de-açúcar o mais ereta possível, que possa ficar o mais ereta possível. Então, tomar cuidado, essa maior produtividade nem sempre é o ideal, é o potencial da cana, pessoal. E vão interferir principalmente o clima e o solo, que são o nosso ambiente de produção. O ambiente de produção é dividido em clima e solo. Eu chego numa área, eu tenho que saber qual o clima daquela área, se adequa ao plantio e cultivo da cana-de-açúcar, e tenho que saber também qual o solo daquela área. Esse solo é propício ao desenvolvimento da cana, é um solo fértil, é um solo não tão fértil, necessita ser corrigido ou não. Então, eu tenho que entender, e esse é o ambiente de produção, o clima e o solo. Para a cana-de-açúcar, o clima é até mais simples de nós estudarmos. Por quê? A cana-de-açúcar, ela se adapta a boa parte das condições climáticas do Brasil. Então, nós temos aqui, ó, o zoneamento da cana-de-açúcar no Brasil, onde eu plantando a cana, com o regime de chuvas do lugar, vai ser favorável, não vai precisar, na maior parte do ano, de irrigação suplementar. Então, na maior parte do ano, a cana se desenvolve bem nessas regiões pintadas aqui, ó. Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, estado de Goiás, o norte do Paraná, estado de São Paulo, praticamente todo, Minas Gerais, oeste da Bahia, e aqui a parte do litoral nordestino. A parte do bioma da Amazônia é muito úmido, então na época de maturação prejudica o desenvolvimento, principalmente da cana-de-açúcar, a maturação da cana. E aqui no Rio Grande do Sul se planta, mas na parte mais alta do relevo, aqui em Santa Catarina, onde é mais frio, aí a cana-de-açúcar não vai. Então, pensando no zoneamento agroclimático da cana-de-açúcar, ela vai se localizar por esses estados, nessa faixa pintada aqui. Então, onde eu comprar terra nessa região, se tiver uma usina próxima, perante o clima, pensando na parte climática, posso plantar cana-de-açúcar tranquilo, que na maior parte das vezes, eu não vou precisar de irrigação suplementar, eu consigo manejar e cultivar bem a minha cana-de-açúcar. E além do mais, tem radiação, luminosidade à vontade nessa região aqui, pessoal. Só que tem outras regiões que não são tão propícias que se planta cana-de-açúcar, e a gente vai entender um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Mais entendido o clima, a gente vai entrar no solo. O solo é um pouquinho mais diferente. O nosso Brasil, o nosso globo, tem diversos tipos de solo, são manchas de solo, então às vezes numa gleba eu tenho um tipo de solo e dentro da mesma fazenda eu tenho outro tipo de solo, isso é natural, e a gente tem que conhecer esses solos para manejar melhor a cana-de-açúcar e o ambiente também. Aí a gente vai recordar,
pessoal, eu vou entrar aqui numa área que não é muito o meu quintal, é o do professor de pedologia, vocês estão tendo fertilidade de solo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes não tiveram infertilidade, tal termo ou tal parte da matéria, a gente volta, eu explico para vocês. Então, abra o microfone, eu vou tentar ser o mais sucinto e fácil de entender possível. Então, qualquer coisa, abra o microfone que a gente recorda lá da pedologia e da fertilidade de solo para conseguir prosseguir a aula. O nosso solo, como vocês viram lá na pedologia, ele tem uma classificação. Primeiro por ordem, que é o tipo de solo. Então nós temos esses tipos de solo que vocês já ouviram falar lá na pedologia, como o latossolo, o argissolo, o neossolo, dentre outros. Então cheguei numa área, eu identifiquei qual solo é. Depois tem uma subordem, que é a cor. O solo é vermelho, ele é vermelho e amarelo, ele é amarelo. Então vamos supor aqui na nossa região de Londrina. Vocês vão na UEL, na fazenda escola da UEL, ou no próprio campus. A maior parte do campus, vocês vão encontrar esse primeiro solo aqui, ó, latossolo. E pela cor ali do solo da UEL, de Londrina, a gente já identifica que é um latossolo vermelho. Então, ordem e subordem a gente já tem para identificar. E depois tem esse último, esse terceiro grupo, não último, o terceiro grupo aqui, que vai mostrar a fertilidade desse solo em profundidade. Então ele vai ser eutrófico, distrófico, ácrico, alumínico. A gente vai adentrar mais na aula qual é mais fértil, qual é menos fértil. Esses três grupos, esses três degraus da escada, vão formar o ambiente de produção. Então, até esse terceiro degrau, a gente já consegue identificar se um solo é mais apto, menos apto para a produção, o que eu tenho que ter de preocupação com os solos, e a gente vai entender mais na nossa aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Como estamos? Na questão de classificação do solo, do potencial da cana. Alguém aqui comigo? Acho que está tranquilo, professor. Tá tranquilo? Pessoal, vocês tiveram tudo isso em pedologia já, né? Sim. Então, beleza. Então, se surgir dúvida, abre o microfone e me dá um grito. Aí, pessoal, a gente já começa a focar para a cana-de-açúcar. Os melhores solos para cana-de-açúcar. E tem um projeto Ambicana, que ele já classifica o solo das regiões produtoras da cana-de-açúcar. E aí, classifica o solo entre latossolo, entre argissolo, nitossolo e cambissolo, que é o que a gente vai encontrar em maior quantidade nas regiões produtoras. Nós iremos focar nessa parte da aula, nesses dois solos, principalmente aqui, ó, latossolo e argissolo. O que diferencia um solo do outro, principalmente, é o primeiro, é a textura. Então, nós podemos observar a ordem aqui, ó, latossolo, de latossolo 1 até o latossolo 5. Quando a gente abre uma trincheira, a gente vai identificar os horizontes, então tem lá o horizonte A, identifica o horizonte B, nós vamos verificar a textura desse horizonte, tanto do A quanto do B, a quantidade de argila que está presente em cada horizonte. Então a gente aqui vem no latossolo. O latossolo 1, por exemplo, ele tem entre 15% e 25% de argila no horizonte A, praticamente a mesma coisa, ó, 15 a 35 no horizonte B, não varia muito. O latossolo 2, entre 26 e 35% de argila. No horizonte B, entre 25 e 35% de argila. Então o latossolo não vai variando. O latossolo ele é mais argiloso que o argissolo. A maioria dos latossolos é assim, mas não vai ter essa variação entre os horizontes. Já o argissolo, que a gente tem que focar bem na aula de hoje, porque onde se mais produz cana no Brasil é o oeste de São Paulo. E o oeste de São Paulo é cheio de argissolo, então a gente tem que entender a conjectura do argissolo. Já no argissolo tem essa discrepância.
O argissolo, ele vai ter um horizonte A, o argissolo 1, menor que 15% de argila, então arenoso, e já o horizonte B, ele vai ser um pouquinho mais argiloso, entre 15% e 35%. Então ele vai variando, o horizonte B vai ser um pouquinho mais argiloso. Aí nós já temos o argissolo 2, que ele tem menos que 15% de argila no horizonte A, e já no horizonte B, entre 15% e 35%, porém essa mudança já é abrupta. Você sai de areia e mudou para o horizonte B, já é maior a concentração de argila. Não vai descendo e aumentando conforme desce. A mudança é abrupta. Então o argissolo tem muito essa característica. Muitos argissolos nós vamos encontrar até essa discrepância aqui, ó, do argissolo 4, por exemplo, menos de 15% de argila, é uma areia mesmo, no horizonte A, e aí no horizonte B, às vezes até mais que 60% de argila. Então é uma camada de areia em cima de uma camada de argila, pessoal. Então é diferente do latossolo, que é mais homogêneo. E depois, nós temos aqui, vamos focar também no nitossolo. O nitossolo, vocês estudaram lá na pedologia. Em Londrina a gente acha boas manchas de nitossolo. Aqui na Fazenda Escola da UEL a gente tem, principalmente aquele terreno que vai até aquela ponte que deve estar caída, a gente sempre desvia por fora, que a ponte acaba... Tem ponte, não tem ponte, então varia isso na Fazenda Escola da UEL. Mas, naquele terreno mais em declive, essa característica, declive, formação de nitossolo. O nitossolo, ele é mais argiloso que o latossolo, então tem entre 36 e 60 no horizonte A, e de 36 e 60 e até mais de 60 no horizonte B. Então o nitossolo, ele é mais argiloso ainda, e esse solo eu quero que vocês fixem tanto para a aula de cana-de-açúcar, quanto para as outras culturas dos ambientes de produção. O nitossolo, ele é o campeão de armazenamento de água, e é um solo muito argiloso e muito fértil. Então, se está o mesmo preço, um bom solo para eu comprar, uma boa área para eu comprar, é uma área que contém nitossolo. É lógico que as pessoas, agricultores, os técnicos, conhecem um pouco da qualidade dos solos, e uma área com nitossolo, com latossolo argiloso, naturalmente é uma área mais cara para se arrendar, para se comprar. Então, vai ser uma área mais cara, porque é um solo melhor. Esse gráfico eu tirei do Hélio do Prado, eu até anexei um arquivo que eu baseei muito para montar a aula de hoje para vocês lá no Classroom, vai ser disponibilizado, está programado. Então, esse arquivo tem alguns experimentos, e esse gráfico eu também tirei do Hélio do Prado, que é pesquisador do Centro de Cana, em Ribeirão Preto, do Instituto Agronômico de Campinas. Então, mostra a diferença do teor de argila dos latossolos e dos argissolos, pessoal. Então, aqui a gente pode observar, conforme aumenta a profundidade, ó, latossolo 1, 2, 3, 4, que não muda muito o teor de argila. Aumenta, mas não aumenta tanto. E olha aqui, ó, conforme aumenta a profundidade no argissolo, vem aqui, ó, por volta de 10% de argila, e vai aumentando da profundidade. Olha o argissolo, aumenta abrupto o teor de argila. Isso é interessante para se manejar para a cana-de-açúcar, a gente vai entender mais na aula de hoje, pessoal. Relembrando um pouco, então, as aulas de pedologia ainda de vocês, e nós temos à esquerda um latossolo, podemos observar que é difícil identificar a diferença entre o horizonte A e o horizonte B, o teor de argila não varia muito, e ele é um solo que a água infiltra com uma certa facilidade, e ela desce até o lençol freático. Só que o grande problema é o que acontece com os solos. Tem uma chuva, a água infiltrou, depois o sol, já vem aquele sol, tempo aberto, começa a incidir na área e começa a evapotranspirar. Então seca essa parte do solo superficial, começa por capilaridade subir a água novamente, e a água vai evaporando, o solo vai secando de cima para baixo, pessoal. E o latossolo, por não ter tanta essa diferença textural, ele vai secar
uma facilidade maior que esse nitossolo aqui, que é o campeão de armazenamento de água, como eu dizia para vocês. Ele é chamado de nitossolo porque no horizonte B ele tem a formação de agregados e forma um espelhamento, de tanta argila que ele tem, forma um espelhamento e chamam esse espelhamento de nítido, é chamado de nítico, então disso já veio o nome de nitossolo. Então ele tem um horizonte B nítico, nítido. Cavando esse nitossolo, abrindo uma trincheira, nós vamos observar esses agregados com esse espelhamento, e esses agregados têm alta capacidade de reter água, e esses macro e microporos, essas ranhuras aqui, têm alta capacidade de reter água, então ele é o campeão de armazenamento de água, o nosso nitossolo. Lembrando, vocês já tiveram isso nas aulas de pedologia, que o solo argiloso tem maior capacidade de retenção de água que o solo arenoso. Quando vocês vão para a praia, por exemplo, se joga um pouquinho de água na areia, ela já desce facilmente, já infiltra facilmente. Aqui, na argila, demora um pouquinho mais para infiltrar, mas fica mais tempo armazenado ali na parte agricultável do solo. Então, a argila tem maior retenção de água. E aqui nós temos o nosso argissolo. Vocês podem observar em profundidade, ele tem maior teor de argila, e já é visível aqui o horizonte B, que a gente observa a partir de 60, 70 centímetros, tem um maior teor de argila. E aqui é uma parte mais arenosa do nosso argissolo. Aqui uma outra foto, a gente pode observar a diferença do argissolo, comparando aqui com o nitossolo, não tem essa diferença visual, pessoal. Depois, nós temos também o neossolo quartzarênico, um solo que nós vamos encontrar ali naquela região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde se planta bastante eucalipto. É uma areia pura, pessoal. Então, um solo bem arenoso, todo o seu perfil, então absorve bem a água, infiltra bem a água e perde-se bem a água. Então, um solo que seca facilmente, porque é muita areia. E temos o latossolo vermelho e amarelo, a gente vai encontrar aqui no Paraná, indo mais para o oeste, vai encontrar também no estado de São Paulo, é um solo com teor de argila menor que o latossolo vermelho, então infiltra bem a água, só que ela desce mais rápido para o lençol freático e perde mais rápido também quando está secando. Entendidas as diferenças dos solos, a gente também tem que entender. Então, o solo varia de acordo com o teor de argila, principalmente entre latossolo, nitossolo, o argissolo. Então, tem solos mais arenosos e mais argilosos, e de acordo com os horizontes. E vai variar o solo também de acordo com a condição de fertilidade desse solo. E aí entra naquele terceiro nível, aquele terceiro degrau que a gente estudou da classificação do solo. Então aqui nós temos, no terceiro nível, a análise química do solo, lá no horizonte B, entre 80 e 100 centímetros de profundidade, análise química desse solo. Então nós vamos ter o solo eutrófico e mesotrófico, que são solos muito férteis. Aí distrófico é um solo já com fertilidade média. E depois nós temos o solo ácrico, até álico, que é um solo com baixa fertilidade e alto teor de alumínio. Quem nunca ouviu falar que quando o pessoal entrou no cerrado para abrir o cerrado era considerado um solo pobre. Por quê? Porque ele se enquadrava aqui, em álico, ácrico, eram solos com alto teor de alumínio. E aí esse solo foi corrigido e hoje o cerrado é campeão de produtividade no Brasil. Hoje a gente produz no cerrado porque era um solo que era um ambiente não tão bom, mas o solo foi manejado, corrigido, e hoje o solo produz bem. Então a gente consegue dar uma mudada, não tanto, mas consegue dar uma melhorada nesse solo, principalmente quanto ao teor de alumínio. O alumínio, vocês estão tendo na fertilidade dos solos, o alumínio é tóxico para as plantas. Então a gente tem isso, pessoal, de eutrófico até álico. Então,
O solo eutrófico e mesotrófico são solos mais férteis, com maior concentração de nutrientes essenciais para a planta, então ele vai ser um solo melhor. E depois vai diminuindo na classificação, vai tendo menor teor nutricional aqui para o ácrico e para o álico, e vão ser solos com maior teor de alumínio, menor teor de nutrientes essenciais, e aí a planta vai ter dificuldade de desenvolvimento, como na imagem aqui. Aqui, ó, nós temos cultivada na mesma condição de irrigação, de regime de água e também de luz. Aqui à esquerda é um solo eutrófico e à direita é um solo álico. Então, voltando, a diferença entre o melhor solo e o pior solo. O eutrófico, maior teor de nutrientes, então vai ter maior concentração de raiz, a raiz se desenvolve bem, tem água, tem nutrientes, à vontade a raiz se desenvolve bem. E olha aqui a cana plantada no mesmo dia, cultivada com o mesmo teor de água, mesma irrigação. Aqui o solo é mais pobre, a raiz já não se desenvolve tão bem, principalmente pela presença do alumínio, e reflete-se na parte aérea. Olha a parte aérea que o meu cursor passando, e a parte aérea do solo eutrófico. A diferença, pessoal. E aqui a gente vai seguir um pouco no que eu e o Pedro a gente estava conversando sobre os solos do Brasil. Aqui nós temos um mapeamento, eu disponibilizei esse arquivo para vocês, vai estar programado no Classroom, do mapeamento dos solos do Brasil. Então, os solos do Brasil foram mapeados, tem o último encarte da Embrapa falando sobre isso. Então, os principais solos do Brasil. E aqui, focando, nós vamos focar principalmente na nossa aula de hoje, no estado de São Paulo, que é o maior produtor de cana. Então, a gente pode observar essa mancha em rosa aqui, ó, que a gente tem boa presença de argissolo, aqui no oeste de São Paulo. E depois, latossolo aqui na parte mais central, que ainda se planta cana também. E aqui o nosso estado do Paraná, que nós temos aqui, ó, nesse marrom mais escuro, na região de Londrina, descendo, vindo para o oeste aqui, ó, Guaíra. Então nós temos até Foz do Iguaçu, nós temos aqui um latossolo com um nitossolo, aqui para Cascavel mais nitossolo e latossolo. E aqui, seguindo para o oeste, Paranavaí, essa região de Umuarama, nós temos mais latossolo mais arenoso e mais argissolo. Então, uma região mais arenosa aqui no oeste do nosso Paraná. Então, a gente vai focar nos solos dessas regiões. E é o que eu estava respondendo o Pedro. Eu venho aqui, ó, na região de Londrina, ó a mancha de solo. É de nitossolo. Essa cor meio azul, meio verde aqui, ó, é nitossolo. Aqui é mais latossolo argiloso. Então são regiões de solos férteis, de solos com boa capacidade de armazenamento de água. Então vai ter um valor agregado maior. Aqui, ó, eu venho no interior de São Paulo. Essa região mais aqui, ó, do Pontal do Paranapanema, vocês já ouviram falar dessa região? Essa região é um solo bem arenoso, pouca capacidade de retenção de água. Choveu, essa areia drena boa parte da chuva, veio o sol forte dessa região, evapotranspira, o solo seca rápido. Então, o valor da terra nessa região, por exemplo, é bem mais barato que aqui nessa região mais central do estado de São Paulo, pessoal. Então, de acordo com a região, eu vou conhecer o solo, mas eu venho específico nas minhas glebas, e aí eu tenho que localizar. Ah, é tal solo? Ele está fértil? Ele é profundo? Qual solo? E ver qual variedade, qual cultivar que eu vou utilizar, quando vou plantar, qual regime hídrico. Então a gente vai entender mais na aula de hoje, classificando os ambientes de produção. E os ambientes de produção, pessoal, eles são classificados por letras. Então nós começamos aqui, ó, do E2, que é um ambiente pouco produtivo, que ele vai sair por volta de 68 ou menos. Esse TCH são toneladas de cana por hectare.
E aí nós vamos melhorando os ambientes, vamos subindo para E1, D2, D1, C2, C1, até A1, que tem produtividades maiores que 100 toneladas de cana por hectare. É a famosa cana de 3 dígitos, que chamam. Passou de 100 toneladas por hectare, é uma ótima produção, é chamada cana de 3 dígitos. Então, é esse ambiente que eu quero. A1, A2 é o melhor ambiente para a produção da cana-de-açúcar. E como que eu classifico os ambientes de produção, pessoal? Os ambientes de produção, eles são baseados nessa pirâmide, nesses 4 fatores aqui. A profundidade do solo, a fertilidade do solo, a textura e a quantidade de água que esse solo consegue armazenar. A profundidade ela vai ter relação direta com a disponibilidade de água. Se o solo ele é mais raso, é que nem uma caixa d'água, pessoal. Tem uma caixa d'água mais profunda, maior, e uma caixa d'água rasa. Um solo mais raso vai armazenar menor quantidade de água, vai secar mais rápido também. Um solo mais profundo armazena maior quantidade de água e demora mais a secar. A profundidade é principalmente o desenvolvimento das raízes e relação com a disponibilidade de água. Depois a fertilidade, por quê? É a fonte da nutrição das plantas, o que a planta vai precisar para se desenvolver. Então tem solos mais férteis, como eu expliquei, e menos férteis. E essa fertilidade, ela pode ser manejada. Foi o que eu expliquei, que o cerrado eram considerados solos pobres. O Brasil abriu o cerrado, hoje o cerrado produz grandes quantidades, é o celeiro do Brasil. Grande quantidade de soja, milho, de grãos que nós produzimos no cerrado, o cerrado foi corrigido. Então temos a fertilidade como componente do ambiente de produção. A textura, eu expliquei já no começo da aula, teor de argila, quantidade de argila, se um solo ele é mais arenoso, menos arenoso, vai reter mais água. O mais argiloso, o solo que tem mais argila, vai reter mais água. E também a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, que é a capacidade do solo de reter nutrientes que são essenciais ao desenvolvimento da planta. E por último, a água, que ela é vital para a sobrevivência das plantas, a água é vital para a planta absorver nutrientes, para fazer todo o seu metabolismo, então a água é vital para a vida, as plantas vão precisar de água. Então, essencial, qual que desses 4, qual o mais importante, qual não pode faltar? É a água. Então, a água é essencial, a água não pode faltar. Se o solo é raso, eu consigo manejar. Se o solo é pouco fértil, eu consigo manejar. Mais arenoso ou mais argiloso, eu consigo manejar, mas a água, eu consigo manejar também, mas a água é essencial. Não pode faltar água, pessoal. Aqui faltou uma pergunta que eu deixo para vocês para a gente responder no final da aula. Trabalhando durante a aula, a gente já vai pensando um pouco nessa pergunta. Os ambientes de produção, eles são estáticos ou eles são dinâmicos? A gente consegue mudar o ambiente de produção? Consegue trabalhar a fertilidade, textura do solo, quantidade de água? Então, os ambientes de produção, eles são estáticos ou são dinâmicos? O que eu consigo trabalhar para melhorar o meu ambiente de produção? Então agora nós vamos começar a destrinchar mais cada parte dos ambientes de produção. Essa primeira parte da aula foi mais introdutória, para relembrar a pedologia. Então vamos começar com os primeiros tópicos do ambiente de produção. A gente vai trabalhar aqui, ó, teor de água e a textura. Então nós começamos falando na aula de hoje sobre, tem solos mais arenosos, como o neossolo quartzarênico, nós temos solos mais argilosos, como o latossolo, o nitossolo, e a textura vai influir muito na CTC, como eu disse, e na capacidade de troca de cátions. Se esse solo consegue ser mais fértil, tem maior teor de nutrientes,
ou não. Então, aqui da textura. Um solo, se ele tem de 0 a 15% de argila, ele é considerado um solo arenoso. O solo, se ele tem entre 15% e 35% de argila, ele tem uma textura média, chamado de solo misto. E um solo com mais de 35%, mais de 36% de argila, ele é um solo argiloso, e acima de 60%, o nosso nitossolo aqui de Londrina, ele é muito argiloso. Então, tem essas diferenças, e o solo é classificado entre arenoso até 15%, a partir de 15 até 35 médio, e a partir de 35 ele é argiloso, aí já é um solo teoricamente melhor. Vai influenciar o teor de argila, então, na disponibilidade de água, a argila retém mais a água, a condição química, a CTC, a capacidade de troca de cátions. Um solo com maior teor de argila, ele vai ter maior CTC. Aí eu vou conseguir calcular também, nós vamos estudar na aula da semana que vem, as doses de gesso, que é calculada pelo teor de argila. A dose de gesso é calculada multiplicando por 6 vezes o teor de argila do solo. Eu vou conseguir classificar o solo. No horizonte B, eu vou conseguir classificar pelo teor de argila. E mostrei isso no início da aula. Horizonte A tinha tanto de argila, o horizonte B mais argila. É argissolo, é latossolo. Então eu consigo, na classificação inicial do solo, classificar pela textura, pelo teor de argila desse solo. E já falando sobre a retenção de água desse solo, pessoal, eu disse que o solo mais argiloso, ele tem maior capacidade de reter água. Então nós temos esse gráfico aqui, ó, mostrando até 1 metro de profundidade a retenção de água de acordo com a porcentagem de argila. Então, o meu solo ali, ó, do interior de São Paulo, que às vezes tem até 15% de argila. Olha quanto que o meu solo do interior de São Paulo vai armazenar de água disponível. Entre 20 e 30 milímetros. Aí nós temos o solo, ó, aqui de Londrina, mais que 60% de argila. Olha quanto que esse solo consegue armazenar de água. Entre 50 e 180 milímetros. Então dá uma chuva de 50 milímetros, 3 dias chovendo, deu 50 milímetros de acumulado de chuva, tanto lá no interior de São Paulo, para mim, ou aqui em Londrina. O meu solo, a água vai infiltrar, ele não vai reter tanta água, aí depois dá 1 mês de sol, a cana plantada aqui em Londrina ainda vai estar aguentando mais esse veranico, dá 15 dias de sol, 20 dias de sol, ela vai aguentar mais porque o solo armazena mais água. Isso que a gente tem que entender a diferença. Tem solos que armazenam mais água, solos que armazenam menos água, e eles têm que ser manejados de maneira diferente. Ah, mas beleza, então o solo que tem mais argila armazena mais água, eu posso confiar 100% e plantar, comprar a área, arrendar a área? Não, não é bem assim. O solo argiloso, pessoal, principalmente o solo argiloso, se ele tem problemas de compactação, diminui muito a absorção de água dele. Então, vocês observem, na aula passada eu trouxe um slide para vocês, da entrelinha da cana-de-açúcar compactada, e não crescia nem raiz naquela região. Então é natural que a água vai infiltrar um pouco, não consegue vencer essa barreira e não infiltra em todo o perfil do solo. Então, esses solos mais argilosos com problema de compactação, eles têm problema de infiltração, de absorver água, e acaba não absorvendo e retendo toda essa água que ele teria a capacidade. Então, às vezes, a gente tem um solo mais arenoso, bem cuidado, que consegue, um solo com boa condição física, que consegue disponibilizar mais água, às vezes, que um solo argiloso, que está compactado, que está mal
manejado. E aqui nós temos mais um exemplo dele, o nosso nitossolo, que, como eu disse, ele é o campeão de armazenamento de água. Então ele tem esses macro e microporos, a gente pode observar aqui na imagem, e essa estrutura. Então nos macro e microporos ele vai reter muita água, então ele vai ter água disponível para a planta por mais tempo. Em relação, vamos voltar para comparar, em relação, por exemplo, aos solos mais arenosos, como esse neossolo quartzarênico, um latossolo vermelho amarelo, pessoal. Então, resumindo, a textura, ela é muito importante, fertilidade do solo, ela é muito importante para eu classificar se esse solo tem maior ou menor capacidade de reter a água. E também, pessoal, agora a gente já estava falando, o ambiente de produção, ele pode ser manejado? A textura. O solo ele é mais arenoso, ele é mais argiloso. Um solo mais arenoso, a gente vai trabalhar, mas eu vou adiantar um pouquinho dos próximos slides da aula. Um solo mais arenoso, eu posso fazer adubações verdes, aplicação de produtos que têm alto teor de matéria orgânica. Então, aumentar a matéria orgânica desse solo. A matéria orgânica, ela tem uma alta CTC, então melhora a CTC desse solo. E a matéria orgânica, ela tem uma alta capacidade de reter água também. Então, eu posso manejar um pouco esse solo, principalmente com adubação verde, posso melhorar esse solo e manejar para que o solo arenoso ele fique mais apto a reter mais água, a ter maior capacidade de troca de cátions. Então, eu consigo manejar um solo arenoso, com a textura mais arenosa, eu consigo melhorar um pouco esse solo. Eu não vou fazer milagres, nenhum agricultor, nenhum agrônomo, nesse sentido, na comparação entre esses solos, não vai fazer milagres, mas consegue manejar o solo para melhorar a condição desse solo. Além do mais, pessoal, falando em textura, nós já passamos para um problema que acontece, eu já vi isso muito lá no interior de São Paulo. Tem solos que ele tem um alto teor de silt. Então, na fração do solo, nós temos argila, silt e areia. E tem solos que eles têm um alto teor de silt. Para a cana-de-açúcar, principalmente, eu revolvo esse solo, então eu faço aração, eu faço gradagem, eu deixo esse solo bem solto. E se tem uma chuva muito forte, com gotas pesadas, uma chuva bem torrencial, é natural formar uma camada superficial de silt nessas áreas. Os solos no interior de São Paulo têm isso, solos com um alto teor de silt, então forma uma laje desse silt superficial. A água não vai infiltrar, então a água vai correr, causa uma erosão superficial e causa esses problemas aqui, ó, de alagamento. A água não infiltra e fica na parte superficial do solo. Além do mais, tem esse problema, acabei de plantar a cana, deu uma chuva torrencial, um solo com alto teor de silt, olha só, descobriu toda a cana que eu tinha plantado. Então isso acontece em algumas regiões. O Pedro tinha perguntado a diferença entre as áreas. É um solo arenoso, tem alto teor de silt, o preço dessa região gira em torno de tanto. Lá no interior de São Paulo, hoje em dia, está 100 mil um alqueire de terra, 100 a 120 mil um alqueire de terra. Então, eu sei o valor da terra, o valor da área que eu estou comprando, que eu estou arrendando, mas eu tenho que entender. Faço a análise textural desse solo. Tem alto teor de silt? Eu vou evitar de plantar a cana, por exemplo, a cana de ano naqueles meses, de ano não, a cana de ano e meio, perdão, naqueles meses de dezembro, janeiro até fevereiro, que tem aquela chuva mais intensa. Então eu vou evitar de preparar esse solo nesse período do ano. O solo produz muito bem, eu consigo manejar, e uma das formas de manejo
é evitar o plantio em períodos que eu posso ter uma chuva mais torrencial, pessoal, para formar essa laje. Há um exemplo do solo quando o silt percolou na superfície desse solo. Olha, forma uma laje que o agricultor chama nesse solo, e a cana que eu plantei também tem uma dificuldade para brotar e emergir. Naturalmente, eu terei falhas no meu stand. E aí, pessoal, quando eu planto uma cana, se eu planto um milho, se eu planto uma soja, eu tive um problema de stand, um problema no meu plantio, que é uma coisa que acontece. A agricultura é uma empresa a céu aberto, então eu dependo do clima, das chuvas, então é uma coisa que pode acontecer. Posso ter falha de stand, mas se eu planto um milho e uma soja, eu perdi, fui prejudicado, mas ano que vem eu planto de novo, vai ser um novo plantio, mais sorte ano que vem. A cana-de-açúcar, quando eu faço um plantio focando para a cana-planta e para mais 3, 4 socas. Então, se eu tenho um problema de stand já no primeiro ano, eu vou amargar esse problema por todos os anos. Então, vai prejudicar muito minha produtividade por todos os próximos anos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. E vamos seguir, então. Então, resumindo, pessoal, dos ambientes de produção, os fatores que interferem no ambiente de produção, eu tinha explicado para vocês da textura, da água, da profundidade e da fertilidade, e tinha deixado aquela pergunta lá se os ambientes de produção eles são estáticos ou são dinâmicos. Se eu posso manejar, posso mudar. E eu apresentei para vocês que nós temos solos mais arenosos, que retêm menos água. Observem aqui, ó, mais arenosos, aqui à esquerda, eles retêm menos água. E solos mais argilosos, a partir de 35%, 60% de argila, que eles têm maior capacidade de reter água. Então, eles vão reter mais água. Comentei sobre problemas de compactação que impedem, principalmente no solo argiloso, da água infiltrar, e aí vai impedir que esse solo expresse o potencial dele. Ele não vai conseguir absorver e manter toda a água que ele tinha de potencial. Falei sobre o nitossolo, que ele é o campeão de armazenamento de água, por ter macro e microporos, uma boa estrutura e alto teor de argila. E depois eu comentei alguns solos no interior de São Paulo que têm elevado teor de silt, com chuvas torrenciais e o preparo de solo convencional. Esse silt ele pode percolar ali em superfície, e a água das próximas chuvas ela não consegue infiltrar, prejudicando o desenvolvimento. Tem problemas de erosão, como na imagem aqui. Então, o plantio acaba sendo prejudicado e prejudica a emergência dos brotos por causa dessa laje formada. E aí vai prejudicar o stand final e eu vou amargar esse problema pelas canas socas que vem, que o stand está falho todos os anos. Textura, pode ser manejado? Eu não posso mudar o meu solo. É economicamente inviável mudar o meu solo. O meu solo ele tem aquele teor de areia, de silt e de argila. O que eu posso manejar? Solos com elevado teor de silt, evitar o preparo e plantio nos períodos com alta intensidade de chuva, e também solos com alto teor de areia, baixo teor de argila. Então o solo ele é bem arenoso. Fazer adubação verde para incrementar a matéria orgânica desse solo, para melhorar. A matéria orgânica retém água e tem uma boa capacidade de troca de cátions. Então, entendida a textura, nós vamos falar sobre a água, que é essencial para a vida, então, pessoal. E a ausência de água, se nós temos regiões que têm falta de água, ela vai reduzir significativamente a produtividade até dos solos mais férteis, dos solos eutróficos, por exemplo, que era o solo mais fértil que tínhamos lá na classificação.
E quando o teor de água é adequado, se chove bem na região, até os solos um pouco menos férteis, eles conseguem se sobressair, conseguem produzir bem, desde que corrigidos. Portanto, nós temos que frisar daqueles 4 componentes da nossa pirâmide, que a água ela é o componente do ambiente de produção, ela é o componente mais importante. Então, sem água eu não consigo produzir, pessoal. Então, eu tenho que ter uma região que tenha um bom regime hídrico ou que chova bem. Ou também que eu tenha uma boa irrigação suplementar. Aqui nós temos um exemplo de uma usina chamada Agrovale, em Juazeiro, na Bahia. Ela fica no semiárido. Vamos voltar naquele slide lá no começo da nossa aula, mostrando onde se planta cana. Olha aqui, pessoal, a Bahia, o semiárido da Bahia. A parte do zoneamento agroclimático, parte de clima, de chuva, não é ideal para plantar cana. Mas nós temos essa usina Agrovale, onde produz-se cana nessa usina, nessas áreas. A gente pode observar que é um solo, uma região que vai ter árvores retorcidas, vai ter mais cactáceas, e com a irrigação consegue-se produzir cana-de-açúcar nessa região. Então a água é o componente de produção mais importante e ela faz com que regiões que às vezes não seriam ambientes propícios possam ser manejados e produzir cana-de-açúcar ou outras culturas. Nessa região também tem produção de frutas e principalmente com irrigação suplementar. Para vocês terem uma ideia, o ideal para cana-de-açúcar, eu expliquei na aula passada, é entre 1.750 a 2.000 milímetros de água por ano. Nessa região, em Juazeiro, na Bahia, chove em torno de 400 milímetros por ano. Então, você vira esse jogo, você muda essa situação irrigando. Então, uma região que não era um ambiente tão propício pela falta d'água, com o uso de irrigação, eu consigo melhorar a condição e produzir nessa região. Então, aquela questãozinha, pessoal. Os ambientes de produção, eles são estáticos ou são dinâmicos? Então, lembrando que eu consigo manejar os ambientes de produção. Já expliquei que consigo contornar um pouco os problemas de textura e também consigo contornar os problemas de água com irrigação suplementar. Aí, pessoal, um exemplo dessa usina, ó a produtividade que ela consegue encontrar. Ó. Produtividade média, em 5 cortes, ela consegue uma produtividade de 95 toneladas por hectare por ter irrigação suplementar. E também por ter água à vontade, irrigação suplementar, aumenta também a longevidade desses canaviais, ela conseguindo até mais de 6, em alguns casos específicos, até 8 cortes. Então, a água eu consigo manejar, em condições não tão aptas, eu consigo produzir. Entrou na mídia muito no ano passado, falando de Israel, que produz no deserto, por água, que tira do mar, de saliniza, enfim. A mídia falou um pouquinho disso, então regiões de deserto, lá na Espanha também tem regiões de deserto, produção de uva, que com a água, um ambiente que não era propício, por ser um ambiente seco, com irrigação suplementar, eu consigo manejar, e no caso da cana-de-açúcar, não é diferente, pessoal. Continuando falando da água de irrigação, nós temos alguns métodos de irrigação. Nós temos a irrigação suplementar por inundação, por pivô central. Nós temos método de irrigação aqui, outro método por inundação, onde passa um canal de água, aí eles abrem a lateral desse canal, inunda a área toda, depois eles fecham esse canal. Ambientalmente não é sustentável, porque gasta-se muita água nesses tipos de irrigação.
E aqui nós temos essa cana aqui, um solo arenoso, um solo que retém pouca água. Aqui nós podemos observar enterrado, olha, onde meu cursor está passando, uma mangueira de gotejamento, um sistema de irrigação por gotejamento. Esse é o melhor dos mundos, o sistema de irrigação por gotejamento, onde gasta-se pouca água, é mais ambientalmente sustentável, pessoal. Além do mais, apesar de ser sustentável tudo, é um sistema mais caro, você gasta para enterrar essas mangueiras no solo, você pode ter problemas de entupimento dessas mangueiras, então em certas regiões existe esse problema de entupimento dessas mangueiras. O sistema tem uma vida útil, então eu tenho que desenterrar ou inserir novas mangueiras depois que passa a vida útil, que essas mangueiras vão ressecando, vão perdendo sua vida útil. Além do mais, na reforma do canavial, se não tomado o devido cuidado, quando eu vou revirar esse solo, eu posso atingir as mangueiras e prejudicar todo o sistema que teve um alto investimento. Então, é complicado de ser manejado, pessoal. É o melhor dos mundos, mas tem que existir um apoio técnico muito grande, tanto no momento de enterrar as mangueiras, na logística de manejo das mangueiras, de gotejamento, a marca, o sistema que você vai utilizar, e o manejo numa reforma de canavial, num trato cultural, tomar cuidado para não prejudicar as mangueiras no sistema de gotejamento. E além disso, nós temos esse sistema aqui, que é o sistema por aspersão, é muito comum. Aqui essa foto é em Andirá, aqui próximo, produzindo cana-de-açúcar. É uma região que chove bem, mas mês de agosto agora está seco, tá muito seco aqui na região de Londrina. Então, às vezes, se plantou a cana por essa época, necessita de irrigação suplementar. Esse sistema de aspersão, um carretel, hidrorol, que chama, é o mais utilizado pelas usinas, porque as usinas utilizam a vinhaça, que é subproduto dos canaviais, elas irrigam os canaviais, então eles já têm a estrutura. Então, quando necessita de uma irrigação dessa, não é comum, mas nos meses secos é uma irrigação necessária, é chamada de irrigação de salvamento. Então, aqui, um canavial plantado, está nos meses mais secos, utiliza-se essa estrutura para fazer essa irrigação de salvamento. Gente, alguma dúvida em relação à água irrigando produz, pessoal? Fiz aquela revisãozinha com vocês sobre os tipos de solo que vocês já tiveram lá na pedologia e falei sobre os componentes de produção: profundidade, fertilidade, textura e água. A água é o componente fundamental, sem água não se produz. E aí mostrei aquele exemplo para vocês, então, lá de Juazeiro, na Bahia, onde chove-se muito pouco e consegue-se, com irrigação suplementar, produzir cana naquela região. Da textura, eu expliquei que os solos mais argilosos armazenam mais água e os solos arenosos menos água. E se bem manejados, a gente consegue produzir nos dois. Expliquei os sistemas de irrigação utilizados na cana-de-açúcar. E agora nós vamos entrar na fertilidade. Vocês estão tendo fertilidade do solo agora no terceiro ano. Pessoal, fertilidade do solo, na minha opinião, é uma das matérias mais importantes do curso, então aproveitem que vocês vão usar isso pro resto da vida de vocês. Então, vale muito a pena. E para a cana-de-açúcar não é diferente, ela precisa de nutrientes para completar seu ciclo, para se desenvolver. E aí eu expliquei para vocês, no início da aula, mostrei, relembrei da diferença dos solos. Nós temos o eutrófico, como nesse gráfico que o meu cursor está passando. O solo eutrófico é o solo mais fértil, que tem maior saturação de base, ou seja, ele tem maior quantidade, maior porcentagem de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. E depois vai diminuindo, chegando até o solo álico, que tem um grande teor de alumínio, então um solo mais prejudicial, um pouco não tão bom para o desenvolvimento das plantas. Vide
aquela imagem que eu mostrei para vocês, vamos voltar nela, essa imagem aqui, ó, o solo eutrófico à esquerda, ó, as raízes desenvolvidas, olha a planta desenvolvida. E aqui à direita um solo álico, as raízes pouco desenvolvidas por causa da presença do alumínio e a planta também pouco desenvolvida. E isso reflete nesse estudo aqui, olha. Esse estudo de 2003, a produtividade da cana-de-açúcar em 3 cortes de acordo com o solo. Então, observa-se que o solo eutrófico tem a maior produtividade de cana-de-açúcar e a menor é do solo álico. E isso é natural, pessoal. Lembrando que a fertilidade na zona agricultável eu posso manejar. E esse alumínio aqui do álico de subsuperfície, vocês vão ter na fertilidade, já estão tendo. Com a prática de gessagem, o gesso ele corrige o alumínio em subsuperfície. Então, o gesso ele corrige o alumínio lá na profundidade. Então, eu consigo corrigir esse alumínio que está prejudicando a minha produção. Então, a fertilidade do solo, esse gráfico é para mostrar que a fertilidade do solo vai sim interferir na produção. Um solo eutrófico vai produzir mais. Mas o solo álico, o solo ácido vão produzir também e eu posso utilizar gesso para corrigir esse alumínio, para esse alumínio não ser um problema. Além do mais, como vocês me perguntaram, o Pedro tinha me perguntado durante a aula, às vezes, pessoal, o custo do arrendamento, o custo da terra, de um nitossolo eutrófico é muito alto. Então, não se paga, tem que ver o custo-benefício, colocar isso na ponta do lápis. Então, dica, quando for arrendar uma terra, parece até esquisito falar, porque ninguém faz isso, mas quando for arrendar uma terra, quando for comprar uma terra, abra uma trincheira, faça uma análise criteriosa desse solo, que aí você vai escolher o solo com melhor condição, a área com melhor condição. Então, mostrando a diferença de produtividade do eutrófico até o álico, que é o solo mais pobre, que tem maior teor de alumínio, que é tóxico ao desenvolvimento das plantas. Aí, falando sobre fertilidade ainda, que é um dos fatores, dos componentes do ambiente de produção. O ambiente de produção é estático ou é dinâmico? Posso mudar? Uma das maneiras como eu posso manejar. Eu posso manejar com adubação verde. Eu já tinha explicado para vocês, quando falamos de textura, que o incremento de matéria orgânica do solo, ele vai melhorar a questão de retenção de água do solo e aumentar a capacidade de troca de cátions. E isso faz-se também com a adubação verde. E a adubação verde vai melhorar na fertilidade. Assim, em reforma de canavial, o canavial ficou lá, teve cana-planta e 4 socas. Ficou 5 anos no campo. A usina vai renovar o canavial. É muito interessante utilizar uma adubação verde, como nesse experimento aqui. Esse experimento, e é o que muita usina faz, nesse experimento foi cultivado amendoim IAC caiapó, Crotalária juncia, amendoim IAC tatu, mucuna preta e a testemunha que é sem cultivo nenhum. Deixou lá um pousio e depois plantou a cana. Então, pessoal, observando esse experimento e a produtividade média de todos os anos, com qual adubação verde produziu mais? E observem aqui, ó, com a Crotalária juncia, nós tivemos maior produção de cana, chegando a 87,7 toneladas de cana por hectare. E depois nós temos empatado o amendoim caiapó, o amendoim tatu e a mucuna preta. E a testemunha que não foi plantado nada, em última posição. Então, o que aconteceu interpretando esse experimento? A adubação verde incrementou matéria orgânica nessa região, nesse solo, incrementou matéria orgânica nesse solo. A crotalária, o amendoim, acontece que elas acabam deixando muito nitrogênio no solo residual, nitrogênio residual do solo. Então,
deixando nutrientes e também incrementando a matéria orgânica, é lógico que melhora a fertilidade desse solo, e por isso teve essa diferença de quase 20 toneladas por hectare, comparando com a testemunha, pessoal. Então, as usinas utilizam muito isso. Teve 5 anos de cana, elimina aquela cana e faz uma crotalária, faz um amendoim, uma soja, mucuna preta e outra adubação verde. Para adubação verde, principalmente a crotalária, pessoal, eu deixo uma dica aqui para vocês. O manejo da crotalária. A crotalária se desenvolveu. Quando a crotalária estiver com 50% da área no florescimento, o ideal é dessecar essa crotalária. Não deixar formar sementes, que depois no plantio da cana-de-açúcar é muito chato, é difícil o controle dessas sementes que começam a nascer da crotalária. Então, o indicado para a crotalária é dessecar quando tiver nos 50% do florescimento. Então, esse resultado aqui mostra que a adubação verde interfere sim e melhora a fertilidade do solo, e com isso eu consigo ter maiores produções de cana-de-açúcar. Eu lá na propriedade eu já fiz soja e pauzil. Comparei um com o outro. A cana que vem após soja é gritante, a diferença até visual, pessoal. A soja deixa, como a soja fixa nitrogênio, a soja deixa um aporte de nitrogênio no solo, incrementa a matéria orgânica, é uma leguminosa, então tem essa quebra de cultivos de gramínea. Então a diferença é gritante até no visual. Você olha a cana onde foi cultivada a soja e logo do lado a cana onde foi pousio, onde não foi cultivado soja, já tem uma diferença gritante. Então é muito importante na reforma do canavial, por isso que muita usina faz. Então quando vocês forem rodar a áreas de usina, vocês vão encontrar esse tipo de manejo. Então, é um manejo feito para incrementar a fertilidade do solo. Depois de entendida a adubação verde, a gente entra em outra técnica muito utilizada pelas usinas, que vocês já ouviram falar muito, que é a aplicação de vinhaça. A vinhaça, ela é um subproduto da produção do etanol. Nós vamos ter uma aula só de adubação da vinhaça ainda nesse semestre. Semestre que vem, quando tratarmos das usinas, do processo das usinas, nós vamos falar mais ainda como é produzida a vinhaça. Mas, resumindo, quando eu extraio o caldo da cana-de-açúcar, eu adiciono a levedura, a fermentação e a produção do etanol. Existe uma destilação para evaporar esse etanol, para eu extrair esse etanol daquele caldo, e esse caldo fermentado já sem o etanol, subproduto da destilação, forma a vinhaça. A vinhaça, ela é rica em potássio e rica em matéria orgânica. Então, pessoal, a vinhaça é muito utilizada na adubação dos canaviais, na fertirrigação dos canaviais. Um dado importante é que para cada 1 litro de etanol produzido, a usina produz 14 litros de vinhaça. Então, uma quantidade grande de vinhaça, e a usina tem que dar uma destinação. E como ela tem um alto teor de potássio, matéria orgânica, ela é utilizada na fertirrigação dos canaviais. Aí aquele equipamento de aspersão que eu mostrei para vocês lá na irrigação de salvamento, a gente pode observar aqui, ó, nessa imagem, a vinhaça sendo aplicada. E aqui nós temos um experimento da professora Cristiane Medina, aqui do Departamento de Agronomia, mostrando doses de vinhaça em metros cúbicos por hectare e a produtividade da cana em toneladas por hectare. E observou-se que conforme aumentou a dose de vinhaça, conseguiu o resultado saindo de 60 toneladas por hectare e indo a quase 100 toneladas por hectare, quando eu apliquei 300 metros cúbicos de vinhaça. Então, essa vinhaça forneceu potássio para a cana-de-açúcar, deu um incremento na matéria orgânica do solo, então melhorou a fertilidade desse solo. Além do mais, pessoal, estudada a vinhaça, entendido que é um ótimo produto para se utilizar desde que em quantidades corretas,
Porque se eu passo dessa dose, eu posso salinizar o meu solo, aplicar vinhaça demais, e tudo demais deixa de ser remédio e passa a ser veneno. Quem nunca ouviu esse ditado? Então, tem que tomar cuidado, mas em boas quantidades, em doses corretas, a vinhaça é excelente. E além do mais, nós temos um outro subproduto que durante o processo de industrialização da cana-de-açúcar, ele é produzido, que é a torta de filtro. Dentro da industrialização da cana-de-açúcar, nós temos alguns processos de filtragem do caldo extraído e resulta na torta de filtro desse processo de filtragem. A usina traz por esteiras para esse sistema aqui que acondiciona a torta de filtro. Ela é carregada em caminhões, levado para um pátio para compostar, é um composto orgânico. Ela vai compostar num pátio e depois é aplicada no campo. A torta de filtro, ela é rica em matéria orgânica, é um composto preto, ele é bem rico em matéria orgânica, parece um isopor, é bem leve e é rico também em fósforo. Então vai ter um incremento grande de fósforo e de matéria orgânica no solo em que ela é utilizada. Além de ser um produto, um subproduto da usina, e a usina tem que dar uma destinação para a torta de filtro. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem de um experimento mostrando a cana, aqui à esquerda, com a aplicação da torta de filtro e sem a aplicação da torta de filtro. Nós conseguimos ver que tem uma diferença da altura já do canavial com a presença da torta de filtro. Por quê? Ela é pura matéria orgânica, além do mais, rica em fósforo. Então ela vai fornecer nutrientes, no caso principalmente o fósforo, e matéria orgânica, que vai melhorar as condições desse solo, de retenção de água, de capacidade de troca de cátions. Então é um ótimo fertilizante, é uma ótima adubação, a torta de filtro, pessoal. Um subproduto que a usina tem ali e tem que dar uma destinação. Então, para fertilidade, a adubação verde, principalmente com amendoim, com soja, com crotalária, essa rotação de culturas. E nós temos também a vinhaça e a torta de filtro, que a gente vai ter uma aula específica do uso da torta de filtro, da vinhaça, recomendações. Vai ficar bem legal, pessoal. E para encerrar, então, a parte de fertilidade da nossa pirâmide lá, nós temos as práticas. A adubação verde pode melhorar a fertilidade do nosso solo, a aplicação da vinhaça, a aplicação da torta de filtro. E aqui eu inseri também 2 temas que serão da aula que vem: a calagem e a gessagem. A calagem e a gessagem também vão interferir na fertilidade do solo, trazendo nutrientes para esse solo e corrigindo o pH desse solo, no caso da calagem, e o alumínio desse solo, no caso da calagem e da gessagem. Então a calagem e a gessagem também interferem e melhoram a fertilidade do nosso solo. Aumentam a fertilidade do nosso solo, podendo então elevar a produtividade, elevando o ambiente de produção. Então, quando eu mostrei para vocês lá aquelas letrinhas do ambiente de produção, eu fazendo esse manejo, eu posso às vezes mudar, fazer esse solo se transformar de uma letra E, uma letra D, de uma letra D, uma letra C. Então, eu posso melhorar o ambiente de produção. Entendida a textura, a água e agora a fertilidade, a gente entra na profundidade, que é o último tema nosso do ambiente de produção. Então, a profundidade. Nós temos a profundidade abaixo da camada arável, ela é muito variável. Então, a gente tem que conhecer o horizonte B, conhecer o nosso solo. Por exemplo, latossolos, neossolos quartzarênicos, eles são muito profundos. Já os nitossolos, eles são
profundos, e já os cambissolos, eles são moderadamente profundos, pessoal. Então, nós vamos ter, de acordo com o solo, diferença de profundidade. Então, vocês se lembram lá no início da aula, quando eu estava mostrando os solos para vocês, que nós temos solos mais profundos, que são uma caixa d'água maior, vão absorver mais água, vão ter mais espaço para as raízes crescerem, e solos mais rasos. É uma caixa d'água menor, não vai armazenar tanta água, vai perder água com mais facilidade. E aqui nós temos uma pequena comparação. Essas duas imagens aqui, pessoal, a título só de informação, essa primeira imagem é em Guaíra, oeste do Paraná, e essa foi a perfuração de um poço artesiano, e foi perfurado para chegar no lençol freático 170 metros. Desses 170 metros, cada montinho de terra desse aqui, ó, montinho de solo desse, representa 7 metros de profundidade. Então 7, aqui 14, depois 21. Aí, pessoal, perfurou-se 40 metros de solo. Lá é um latossolo vermelho, vocês podem observar aqui na coloração, essa região aqui, 60% de argila, um latossolo vermelho, um solo muito bom, e profundidade de 40 metros até chegar na rocha matriz. Depois que chegou na rocha, até chegar no lençol freático, aí perfurou no total 170 metros. Cada montinho desse representa 7 metros. Aqui, uma outra imagem, à direita, em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Aqui é um argissolo, pessoal. E ele tem essa camada de 15 a 20 centímetros, de um solo bem arenoso, nesse horizonte A. E depois, a partir de 15 a 20 centímetros, já começa o horizonte B, uma camada mais argilosa, rica nessa rocha aqui, ó, chamada plintita, que é uma rocha que tem uma capacidade grande de reter e absorver água. Depois eu mostro um vídeo bem legal para vocês também sobre a plintita. Mas resumindo, esse solo, ele tem por volta de 2 metros de profundidade, dependendo da área, 1 metro de profundidade. Então, um solo raso. Eu já vi um caso lá de um vizinho, ele plantou milho, safra, no verão. Foi um ano muito chuvoso, o terreno ficou inundado e o milho nem espiga deu. Boa parte do milho nem espiga produziu, pessoal. O solo ficou muito inundado. Então, solos rasos, nós temos esse problema. Ele pode secar, seca com facilidade, e também pode inundar, retém água com facilidade quando tem muita chuva, e também prejudica. Então, a gente tem que conhecer o ambiente de produção. Olha só, a diferença daqui dá de 700 quilômetros de distância. Em Guaíra, 40 metros de profundidade de um solo. Lá em Oswaldo Cruz, um argissolo, 2 metros de profundidade. Então, cada solo, cada região vai ter uma profundidade, isso varia muito. Além disso, falando do interior do estado de São Paulo, que é uma região produtora de cana-de-açúcar, nós temos que ter um pouquinho mais de atenção com o argissolo. O argissolo, pessoal, é um solo que tem um horizonte A arenoso, só que ele tem um teor de argila maior no horizonte B. E isso é muito interessante porque consegue reter a água por mais tempo, esse horizonte B. Por quê? Porque a argila retém mais água e, além disso, porque existe uma quebra de capilaridade aqui entre os horizontes. Então, existe uma quebra de capilaridade entre os horizontes. Então, choveu, o solo encheu de água, vem o sol depois, começa a evaporar essa água superficial, por capilaridade a água começa a subir, só que por causa desse gradiente, essa diferença de textura, nós temos uma quebra de capilaridade. Então, esse horizonte B armazena a água por mais tempo. Também, a areia absorve água mais rápido e a argila demora um pouquinho mais para absorver água. Então, se tem uma chuva muito intensa, acontece como nessa imagem aqui.
demora a infiltrar na argila e sobra água no horizonte A, acontecendo esse problema aqui de acúmulo de água no horizonte A, pessoal. Com esse acúmulo de água no horizonte A, nós temos um problema aqui no argissolo. Tem o acúmulo de água no horizonte A, essa água corre com uma chuva torrencial e acaba causando erosão, levando esse solo mais arenoso para a cota mais baixa do terreno, causando essa erosão superficial, perdendo então esse horizonte A, ficando o horizonte B exposto. Aqui tem um exemplo, uma imagem. Nós temos um solo, um argissolo, e teve erosão, perdeu o horizonte A, e aqui embaixo, ó, o horizonte B totalmente exposto, pessoal. Aqui, pessoal, nós temos um experimento mostrando um solo sem o horizonte A, apenas com o horizonte B, e um solo com o horizonte A e o horizonte B. Esse, um argissolo, pessoal. Esse solo aqui perdeu o horizonte A, que é a camada arável, a camada agricultável, que tem maior teor de matéria orgânica. Então, olha a produtividade só no horizonte B. No horizonte B, a produtividade não passa de 60 toneladas por hectare. Já no horizonte, quando tem os dois horizontes, A e B, chega a quase 100 toneladas de cana por hectare. Eu corro o risco de perder o meu horizonte A. Então tem que tomar muito cuidado com erosão no argissolo. O horizonte B armazena água, mas a minha nutrição e a minha camada agricultável é o horizonte A. Então eu tenho que ter água no horizonte A e tenho que ter esse horizonte A presente. A erosão no horizonte A, como mostrei nesse gráfico, vai acarretar perda de produtividade. E aqui nós temos um outro exemplo de um solo, de um argissolo. Esse argissolo aqui à esquerda, ele tem no horizonte B a presença de plintita, que eu já mostrei para vocês. E esse argissolo aqui, ó, à direita, ele não tem a presença de plintita. E um próximo ao outro. O que houve? Teve um veranico, essa cana conseguiu sobreviver e essa cana morreu. Por quê? A plintita, ela retém boa quantidade de água. Aqui, voltando naquela imagem da plintita, a gente pode observar no horizonte B. E aqui um vídeo da propriedade onde foi feita aração, gradagem. Uma parte dessa plintita foi revolvida no horizonte superficial e a gente pode observar, eu manejo um pouco a plintita, a gente pode observar a consistência dela, que ela é mais argilosa, que ela se quebra, principalmente quando está encharcada com água. Tudo isso em vermelho, olha só, rica em óxido de ferro, pessoal, e rica em argila. Característica de muitos argissolos ali do interior de São Paulo. Além do mais, pessoal, a plintita, quando ela está úmida, ela é fácil de ser quebrada, e quando ela está seca, sem água, é muito difícil de ser quebrada. E aqui, pessoal, nós temos uma diferença dos ambientes de produção. Quando nós falamos de um argissolo, vermelho e amarelo, e logo ao lado, um neossolo quartzo-arênico. Então, aqui uma área, uma do lado da outra, e a área de neossolo, nós temos a cana menor, porque tem menor reserva de água, e a área de argissolo, a cana maior. Então, uma área do lado da outra, eu faço o estudo e tem a diferença de uma cana e outra. Eu mostrei para vocês dos ambientes de produção, e é isso que eu quero evitar numa usina. Ó, numa usina, esse solo aqui, eu chego na área, superficialmente é um solo arenoso, tem uma camada arenosa superficial, só que esse aqui à esquerda é um argissolo, à direita é um neossolo quartzo-arênico, é pura areia. Então, o ideal na usina é eu mapear os meus solos, porque nesse solo aqui, o ideal seria, nessa condição, eu utilizar uma cana mais rústica. E nesse solo aqui,
à esquerda, eu uso uma cana mais exigente, porque esse solo vai fornecer mais água para minha cana de açúcar. Então, tenho que fazer esse mapeamento. Então, abrir a trincheira, determinar as áreas. Por quê? Porque aqui eu posso ter um acréscimo de produtividade se eu uso uma cana mais rústica, que resiste mais nesse neossolo quartzarense. Então, não adianta chegar na área, essa é a fazenda X. Vou usar tal cultivar de cana e pronto. Eu tenho que conhecer a área, pessoal, para manejar o meu ambiente, fazer a adubação correta, fazer o manejo correto, utilizar a cultivar correta. E o levantamento desse ambiente, eu tenho que primeiro conhecer o solo. Vocês estão tendo isso lá na fertilidade. Eu tenho que dividir, então, o meu solo em glebas. Em usinas, eles dividem em glebas entre 10 e 25 hectares. E depois abre trincheira, faz a análise desse solo, faz o mapeamento desse solo. A gente pode observar aqui nessa imagem, olha só, o solo foi todo revolvido para o plantio de um canavial, para a reforma de um canavial, e aqui, ó, podemos observar que é um solo de uma textura mais arenosa. Depois essa parte vai ficando mais escura, uma textura mais média, e depois a textura vai ficando mais argilosa aqui em cima, a gente pode observar onde está passando o meu cursor. Quando verificado o teor de argila, essa parte mais arenosa, ela tem 7% de argila. Essa parte aqui intermediária, 17% de argila. E depois essa parte aqui em cima, ó, 27% de argila. E lógico que onde tem mais argila, o solo vai ter uma maior CTC e vai reter mais a água. Então, eu vou ter uma consequência lá no meu ambiente de produção, que a gente observa nessa foto tirada. Ó, aqui passa uma estrada. Na estrada foi tirada a foto num período de seca. E olha aqui, ó, desenhado onde é 7% de argila, do lado esquerdo. A cana está sofrendo mais com a estiagem. Aqui onde é 17, ela já está um pouquinho melhor. E aqui, onde é 27% de argila, a cana está mais verde. Então eu tenho que conhecer, pessoal, o ambiente de produção. Não é porque essa é a fazenda X que eu vou fazer o mesmo manejo. Eu posso usar uma cultivar rústica aqui com 7% e uma cultivar mais exigente aqui na área, onde tem 17%, 27% de argila, que eu vou ter melhores resultados. Assim estudados os ambientes de produção, nós vamos fazer um resumo e um apanhado já geral da nossa aula. Então, visto as partes, os pilares do ambiente de produção, que são a profundidade, a fertilidade, o teor de água e a textura, nós conseguimos classificar os ambientes de produção. Então, em A1, A2, B1, B2. E o que eu posso adquirir, colher de cana em cada ambiente. Então, posso colher no A1 mais que 100 toneladas de cana por hectare. Ele é um ambiente que ele tem uma alta, depois vai ter a legenda, pessoal, tem uma alta capacidade de água disponível, ele é eutrófico, então é fértil, e tem uma CTC de média alta. Nós vamos encontrar essa condição em argissolos, em latossolos, cambissolos, nitossolos, chernossolos, gleissolos, mas focar então no que a gente mais utiliza, são os latossolos, os argissolos e os nitossolos. O A2, ó, capacidade de produção já é um pouquinho menor, entre 96 e 100 toneladas de cana por hectare, e a capacidade de armazenamento de água disponível, média. Ele é fértil, eutrófico também, CTC alta, mas armazena menos água. O B1 já vai ter um potencial de produção menor, e aí a gente vai diminuindo, ó, C1, D1, quando chega aqui no E, olha, 68 a 72 toneladas por hectare. ADB é baixo teor de água disponível, caráter álico, tem alto teor de alumínio, e a CTC é média a baixa. Vamos encontrar em argissolos também. Então eu tenho que determinar o meu ambiente de produção para ter uma noção do quanto eu vou colher.
Se eu preciso fazer uma adubação verde, se eu preciso fazer uma irrigação suplementar e, principalmente, qual cultivar de cana, qual material de cana que eu vou utilizar. Então, eu trouxe esse material para vocês, disponibilizei no Classroom na aula passada e trouxe novamente, que agora sim, na primeira página do material, mostra o ambiente de produção que ele se adequa. Então, vamos voltar lá naquela imagem, olha. Ambiente de produção, nós temos aqui, ó. Tem um ambiente bom e um ambiente não tão bom aqui. Vamos lá, então, ambiente de produção, como se classifica? Ó, a CTC4, ela está aumentando muito o cultivo. Ela vai se adequar em ambiente de produção de A, B e C. Ambientes melhores, ela é uma cana mais exigente. Para aquele solo lá com 7% de argila, talvez seria interessante plantar uma CTC 15. Ela se adequa ao ambiente C, D e E, a ambientes piores. Então eu vou conseguir produzir cana em todos os ambientes. Uns eu vou produzir, os ambientes melhores eu consigo produzir mais. Os ambientes piores eu vou produzir uma quantidade menor. E eu tenho que utilizar a cana mais exigente no melhor ambiente e a cana mais rústica no ambiente pior, no pior ambiente. E aqui no encarte que eu trouxe para vocês, lá nós vamos ter a 7515, que eu sou fã. Ela se enquadra em ambientes piores. Então ela é uma cana rústica, que produz bem nos ambientes, nos piores ambientes, os ambientes que não são tão... tem algum problema de fertilidade, problema de profundidade. Nos ambientes piores, a 7515 ela é rústica, ela se adapta, pessoal. Para encerrar nossa longa aula de hoje, então, os ambientes de produção, eles são compostos por água, a textura, a fertilidade e a profundidade. Eu comentei com vocês que os ambientes, eles não são estáticos, eles podem ser alterados. Posso alterar a água mediante irrigação. A textura, eu posso dar uma ajuda para a textura quando eu utilizo uma adubação verde, um incremento de matéria orgânica. A fertilidade, uma correção do solo, uma adubação verde, a vinhaça, a torta de filtro. E a profundidade, eu tenho que verificar solos que são mais profundos ou menos profundos e fazer um melhor manejo de plantio de acordo com o solo que eu vou utilizar. Na profundidade, um adendo pode entrar também, pessoal, zonas de compactação. Às vezes um solo profundo, compactado, ele tem baixa infiltração, baixa penetração das raízes por causa da compactação. Então, às vezes, solos profundos, bons solos, podem perder as características por compactação. Então, muito cuidado, principalmente na cana-de-açúcar, por compactação. Mostrei para vocês também que os argissolos, eles são muito suscetíveis à erosão, porque uma camada de areia bem solta em cima de uma camada de argila firme. E aí a água demora a infiltrar nessa argila, quando chove muito, pode levar essa areia solta da parte superficial, pessoal. E o nitossolo é o campeão de armazenamento de água, e o argissolo consegue reter bem água por causa dessa diferença de gradiente textural. Aí perde a capilaridade e a água não evapora com tanta velocidade.